o maior clube do interior gaúcho em termos de títulos da primeira divisão do Gauchão. Hoje a gente vai contar a história de uma das equipes mais tradicionais do sul do país, a equipe do Guarani de Bagé. Contar a história completa da equipe que é bicampeã gaúcha. Então já pega uma pipoca, pega um refri e bora juntos conhecer essa grande história do futebol gaúcho. Fala meus amigos, hoje a gente está aqui em Bagé, interior do Rio Grande do Sul, para falar de uma das equipes mais tradicionais de todo o futebol do sul do país. Fundado em 1907, o Guarani Futebol Clube de Bagé nasceu com a intenção de representar a cidade e também a região no cenário esportivo do futebol do Rio Grande do Sul. Ele foi criado por um grupo de jovens que amavam o futebol ali. E o clube ele já foi campeão gaúcho por 2 oportunidades, coisas que grandes clubes do futebol gaúcho, do interior na verdade, né, como Juventude e Caxias, não conseguiram ainda. O nome Guarani ele tem um significado bem profundo, relaciona ao povo indígena Guarani mesmo, né, que habitava a região de Bagé, e tudo isso simboliza a força e também a coragem desse povo guerreiro, os Guaranis ali. Além da homenagem, fica também esse nome que é bem significativo dentro do futebol brasileiro. A gente já tem outros Guaranis também aí, né? Ele foi fundado por um grupo de 11 pessoas na Praça da Matriz da cidade. Inicialmente, a agremiação ela ia se chamar Internacional, mas o nome Guarani ele acabou prevalecendo. O clube ele foi o pioneiro no Rio Grande do Sul a adotar as cores vermelho e branca em seu uniforme, tornando-se o primeiro time alvirrubro do estado. As primeiras camisas do Guarani eram do Nacional de Montevidéu, que foram trazidas por Carlos Garrastazu, que foi um dos fundadores, né, que havia jogado no clube uruguaio. Grande parte dos títulos conquistados pelo Guarani são em competições municipais, principalmente o Campeonato de Bagé, onde o grande rival do clube era a equipe do Bagé. Porém, uma das maiores conquistas da equipe do interior gaúcho ela veio no ano de 1920, quando o Guarani ele venceu o Campeonato Gaúcho. Um feito que, cara, impressionante, né? Para um time do interior conseguir vencer o principal torneio do estado, né? Em uma época que era dominada pelos grandes clubes da capital. O time foi vice-campeão estadual em 26 e também em 29, antes de conquistar novamente o título do Campeonato Gaúcho de Futebol lá em 1938. Esse foi o segundo título estadual da equipe do Guarani. Esse foi o último também, né, de primeira divisão, embora o time tenha disputado outras finais, como em 1958. Lá no início do futebol gaúcho, para quem não sabe, a gente tinha basicamente 2 campeonatos, um da capital e também a gente tinha um do interior. E aí a final era o campeão da capital contra o campeão do interior, e isso acabou por fazer alguns clubes do interior conseguir o título e ter o seu nome escrito na história, e o Guarani de Bagé acabou, de certa forma, sendo beneficiado não, né, porque era o regulamento, mas acabou sabendo usar bem esse regulamento e conquistando 2 títulos gaúchos de primeira divisão. Após essa fase aí que acabou em 58, né, que foi a última final que o Guarani jogou, o clube ele passou a conquistar principalmente títulos municipais, permanecendo sem grandes feitos em nível estadual até o fim da década de 90. Em 99, o Guarani ele vence a 3ª divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol, conquistando mais um título a nível estadual, mesmo que seja em uma divisão inferior, né? Em 2006, o time obteve o título da 2ª divisão, garantindo assim o retorno à elite do futebol gaúcho após 25 anos de ausência. O Guarani acabou passando um bom tempo longe da principal divisão do futebol gaúcho e com esse título da 2ª divisão de 2006, ele se credenciou a jogar em 2007 o principal campeonato. No entanto, sua permanência na elite não foi demorada não, foi bem curta. Já em 2008, a equipe foi rebaixada após não ter um bom desempenho na primeira divisão. Em 2011, o clube ele foi rebaixado para a 2ª divisão novamente, onde ficou por algum tempo. Subiu de novo, né? E acabou caindo em 2011 mais uma vez. Esse ioiô, né? As equipes do interior, que não são de primeiro escalão, como Juventude, Caxias, que a gente pode citar, que são as principais, eles acabam muito fazendo esse ioiô, subindo para a primeira divisão, passa 2, 3 temporadas, acaba caindo de novo. Alguns chegam até a jogar a 3ª divisão. E com o Guarani de Bagé, por mais que tenham 2 títulos gaúchos, mas foi lá no início do futebol no Rio Grande do Sul, acaba por estar hoje, em 2025, ele está nesse grupo de equipes aí intermediárias e acaba fazendo muito esse ioiô, subindo e descendo de divisão.
Em 2015, o Guarani chega à final da divisão de acesso, mas perde para o Futebol Clube Marau, ficando com o vice-campeonato e sem o acesso à primeira divisão, já que tínhamos um regulamento diferente do que tem hoje. Já em 2010, o torneio Cidade de Bagé foi retomado e o Guarani, em um jogo tenso com 4 expulsões, conquistou a taça com um empate de 1-1. Em 2012, o clube se sagrou bicampeão da cidade, vencendo o Bagé em 2 partidas disputadas em comemoração ao aniversário de 200 anos da cidade de Bagé. A primeira vitória foi 1-0 com gol de Dênio e na segunda partida novamente 1-0. Após o gol de João Luiz. Esse título ainda é lembrado como um grande feito local dentro da cidade. E se você gosta de futebol e gosta também de camisa de time, estou deixando o link para você comprar as camisas do Grêmio e também do Internacional, essas camisas que estão passando agora na sua tela. Então não perde tempo, tá na descrição do vídeo o link para você comprar a camisa tanto do Grêmio como a do Inter. Já corre lá e compra essas camisas que você está vendo na sua tela por um precinho camarada que você está vendo aí também. Então corre e não perde tempo. Em 2016, o Guarani ele conquista o título da 2ª Divisão Gaúcha e garante vaga na divisão de acesso para 2017. Porque no Rio Grande do Sul, né, a gente tem a 2ª Divisão, que na verdade na prática é a 3ª, e tem a divisão de acesso, que na prática é a 2ª. E a equipe acabou ganhando a 2ª, que foi a 3ª, tá bem confuso, né, mas é isso mesmo, e acabou indo para a divisão de acesso. Porém, a participação do Guarani na divisão de acesso de 2017 não foi boa e o time volta para a 3ª divisão. E faz aquele ioiô, né? Em 2019, mais uma vez, conquista o título invicto desse 3º nível, bora chamar assim para ficar fácil de entender, né? E garante o acesso após 2 empates contra o Gaúcho e uma vitória nos pênaltis. Na final, o clube passa pelo Brasil de Farroupilha e chega ao título. Em 2021, chega à final da Série A2, mas perdeu para o União Frederiquense. No entanto, a boa campanha e a vaga na final garantiu o retorno do Guarani de Bagé à elite do futebol gaúcho após 13 anos. Mas, infelizmente, mais uma vez o clube fica na última posição e cai. Já em 2023, o Guarani fica com o vice-campeonato da Série A2, perde nos pênaltis, a final por Santa Cruz e, mais uma vez, garante o acesso. Vocês repararam aí, né? O Guarani é uma equipe que, ao longo da sua história, ele acabou mudando muito de divisão. Não passa muito tempo numa divisão, não. Se sobe para a primeira, já acaba em pouco tempo caindo de volta para a divisão de acesso e idem entre o 3º e o 2º nível. O time, ele teve um campeonato notável no Gauchão de 2024, né? Onde termina a fase classificatória em 4º lugar, superando grandes times como o Grêmio, o Inter e o Caxias. Nas quartas de finais, no entanto, o Guarani não vai bem e acaba superado pelo Juventude, mas termina a competição na 5ª posição, garantindo uma vaga para jogar a Série D de 2025 que está em andamento, né? Um dos grandes momentos da temporada foi a vitória por 2-1 sobre o Internacional. A campanha também leva o Guarani a jogar a Copa do Brasil, agora de 2025, sua primeira participação na história. E acaba passando pelo Altos no estádio Estrela d'Alva, que estava lotado, hein? Mas acaba sendo superado pelo Atlético Paranaense e fica pelo caminho na Copa do Brasil. Em 2025, o clube ainda joga a Série D do Campeonato Brasileiro, que está em andamento, né? Entre os seus títulos, 2 campeonatos gaúchos da primeira divisão, 1920 e 1938, 2 gauchões do 2º nível, bora chamar assim, né, que é a divisão de acesso, 69 e 2006, e 3 gauchões do 3º nível, que é 99, 2016 e 2019, que a nomenclatura dela é 2ª divisão, que na prática, como eu já expliquei, é o 3º nível. A equipe tem como seu grande rival a equipe do Bagé e suas cores são o vermelho e o branco. Seu estádio é o Estrela d'Alva, que recebe as partidas da equipe do Guarani de Bagé pelas inúmeras competições em que a equipe joga. A equipe também por 5 vezes ficou com o título simbólico de campeão do interior e por mais 3 vezes foi vice-campeão do Campeonato Gaúcho da primeira divisão, sendo o Guarani o maior vencedor do interior em termos de títulos do Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Tem o Brasil também, né, que teve o 2º título reconhecido, mas mesmo assim tem aí Brasil e Guarani de Bagé, cada um 2 títulos em termos estaduais da primeira divisão, sendo as principais equipes do interior dentro do ranking de campeões do Campeonato Gaúcho de Futebol. Se você gostou do vídeo, deixa o like e seja membro, né? Se torne membro
deixa também o valor demais. É uma maneira de você estar ajudando aqui o trabalho da gente. Se você quer ter o seu time de coração com história contada, já se torna membro. E na área de membros você pede e passa na fila, na frente de todo mundo. A gente tem muito pedido mesmo. Tem muita gente pedindo time. A gente não consegue trazer todos. E o Seja Membro é uma maneira de você estar ajudando aqui o canal, tá sendo um patrocinador e também tá tendo o seu time, tendo a história contada, passando na frente dos outros pedidos. Então não perde tempo, é baratinho, tem membro a partir de R$5, R$4. Então você já clica e tem o direito de pedir o time. E antes de ir, eu tô deixando mais um vídeo, mais uma história de um clube de futebol aqui do Rio Grande do Sul. Então não perde tempo, tá aí no card, já clica e assiste. Um abraço.